construção da ideia de gênero é atravessada por diversos aspectos culturais, econômicos, ambientais, históricos, dentre outros. E isso cria a mais diversa gama de performances, visando o pertencimento nas mais diferentes dinâmicas sociais ao redor do mundo. Em cada aspecto da vida cotidiana, são perpetuados diferentes sistemas de interação, o que abre espaço para as mais diversas performances de gênero. Esse comportamento compreende, de formas diferentes, todas as nossas dinâmicas do dia a dia, passando pelo trabalho, família e todos os outros ambientes sociais. Agora, como o ambiente dos estádios de futebol é atravessado pela questão de gênero e suas performances? Será que existe um manual informal que explique a organização e o comportamento de quem frequenta os estádios? De que forma podemos entender essas dinâmicas através dos meios de expressão coletivos desses locais? Eu me chamo João Vasques, hoje estou na companhia de Maria Júlia Braga e esse é o episódio de número 78 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Hoje, o assunto são as performances de masculinidade nos estádios de futebol. Em especial, como são traduzidas e compreendidas através das músicas entoadas pela torcida. E para aprofundar essa discussão, conosco, a convidada do dia é doutoranda no programa de pós-graduação em Comunicação Social da PUC, do Rio Grande do Sul, mestra em Comunicação Social e graduada em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda, Soraya Damasio Bertoncello. Além de diversos trabalhos tratando da LGBTfobia e da integração LGBTQIAP+, nas torcidas de futebol brasileiro, Soraya passa a tratar também do tópico das performances de masculinidade através dos cantos das arquibancadas. Em especial na Barra do Grêmio, seu time do coração. E aí, Soraya, tudo certo? Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer o convite, né? É sempre muito bom para mim, sendo uma mulher, poder falar de futebol, né? Falar da minha pesquisa e falar de um assunto que me atravessa muito, né? Que é discutir a questão de gênero no estádio. Então, agradeço a equipe do Leme, o pessoal do Passes em Passes. Agradeço a Rapergs, né? Que fez com que eu pudesse passar um mês aí com vocês no Rio, apresentando a minha pesquisa e convivendo com vocês. Enfim, obrigada mesmo. Então, Soraya, antes da gente falar sobre como as performances de gênero se dão no ambiente dos estádios, é importante que a gente trate do assunto pelo começo. Então, do que constituem essas identificações e performances de gênero? Então, né, como vocês trouxeram no início, o gênero ele é uma construção, né? A gente entende já que gênero não é uma questão biológica, ninguém nasce, homem ou mulher, mas se constrói nisso. É uma ideia que veio com a Butler, né? E ela também traz a ideia dessa performatividade de gênero. O que que é isso? Ao longo da vida, a gente vai aprendendo nos diversos ambientes, né, que nos perpassam na escola, no trabalho, nas nossas relações sociais, a gente vai aprendendo o que é ser homem ou o que é ser mulher. E o estádio, né, não foge de um ambiente de socialização onde a gente também aprende a ser homem ou ser mulher dentro desse ambiente de estádio. Hoje no estádio, e desde sempre, né, como existe aquilo que é considerado uma representatividade, uma performatividade de gênero ideal, que é um homem, né, com características muito masculinas, e aqui eu boto entre aspas, porque a gente pode abrir uma discussão o que é ser masculino, mas, enfim, quando a gente pensa no torcedor ideal, né, não é por acaso que a palavra é o torcedor, é isso, ele é homem, ele é hétero, ele é cis, possivelmente ele seja branco, quando a gente já traz essa discussão mais para os nossos tempos de arenização, ele tem uma condição financeira de frequentar aquele espaço, e quando a gente para ver, é lógico que as pessoas, todas as pessoas nas arquibancadas não correspondem a essa performatividade. Nós temos outras masculinidades, né? Aqui eu trago masculinidade no plural, que é uma coisa que a Connell, uma pesquisadora australiana, traz, que a gente tem essa masculinidade hegemônica, que é a celebrada e permitida nas arquibancadas, e tem outras masculinidades que são subalternas a essa masculinidade hegemônica. A gente vai ter nas arquibancadas pessoas não heterossexuais, pessoas não cisgêneras, né? Pessoas que não se identificam com nenhum gênero. Todo mundo está lá, mas eles são silenciados, e aqui eu estou usando o termo silenciado de propósito, porque eu estudo cantos, são silenciados por essa maioria que, mesmo que não seja, tenta performar essa masculinidade
né, viril, porque a masculinidade do esporte é quando a gente pensa num corpo atlético, um corpo esportivo, é quase aquela coisa de super-herói. Ela é masculina, ela tem os músculos definidos. Então, esse é um ideal cantado, e de novo, aqui eu uso cantado porque, né, o foco nos cantos, é o ideal cantado pelos torcedores, é o ideal exigido dos torcedores dos seus atletas. Claro, parênteses aqui, eu estou falando de futebol de matriz espetacularizada, futebol jogado por homens, né? Primeira, segunda, terceira divisão. Enfim, são essas performances de gênero que a gente enxerga, né? Performances que nem sempre o que eu performo dentro do estádio é o que eu performo no meu ambiente de trabalho, é o que eu performo nas minhas relações pessoais. Então, assim, o estádio, é, o Gustavo Bandeira, que é um pesquisador, além de ser meu amigo, que eu cito muito, ele fala que o estádio é um lugar que constrói pedagogia. O estádio ensina a ser homem, principalmente. E aí a gente tem que perguntar que homem é esse que o estádio celebra, que o estádio permite, que o estádio ensina a ser, né? Então é isso que a gente enxerga nesse futebol. Claro, existem outros futebols, existem pesquisas até sobre isso, de futebol de pessoas trans, do futebol de várzea, que é uma dinâmica totalmente diferente, do futebol de mulheres, que sem dúvida a performatividade da torcida é diferente do futebol de homens, mas quando a gente pensa o futebol que a gente liga na televisão para ver no domingo às 4 da tarde, a torcida vai tentar se encaixar nessa descrição que eu trago, né? Nessa masculinidade hegemônica cis heterossexual. Quando a gente fala de torcida, a gente fala de várias expressões dentro do estádio. Então, por que que você escolheu os cantos para classificar essa performance? Então, a questão dos cantos, ela vem de uma problematização bem pessoal minha, né? Eu sou torcedora, eu sou gremista, eu torço para o único time que teve, de fato, uma torcida gay na década de 70, durante o período da ditadura militar, né? E uma torcida gay com uma performance bem espalhafatosa, né? A Poliguei ia para o estádio com plumas, com paetês, com roupas brilhantes, com cantinhos. E eu, sendo gremista e sendo bissexual, né, eu reproduzia na minha prática torcedora cantos muitas vezes bastante preconceituosos, né? E aí, quando eu começo a enxergar o futebol, quando eu entro, enfim, eu passo um tempo na Argentina, que lá o futebol é uma coisa muito pulsante, né? Talvez mais que o Brasil, eu acho, e muito relacionado com o político, e eu não falo de política partidária, eu falo com o político, né? Presença política. Eu começo a problematizar o futebol, né? Eu entro no mestrado, estudo futebol, estudo campanhas de futebol e começo a trazer essa problematização do futebol para as minhas práticas e observar esses cantos que eu também reproduzia, né? E como eles cada vez mais me causavam desconforto, né? A torcida do Grêmio, ela tem uma pecha muito feia colada em si mesma, que é a ideia de que o gremista é racista, porque por muitos anos a torcida do Grêmio chamava a torcida do rival do Internacional de macaco. E é lógico que é racista, gente, não tem outra explicação. Muita gente, não, porque lá no estádio dos Eucaliptos, que era o primeiro estádio internacional, os torcedores subiam nas árvores, daí chamavam de macaco. Não, gente, desculpa, tu chegar no século XX e cantar macaco, não tem outra explicação, sabe? Então, por muito tempo, eu também reproduzia esses cantos, mas eu não me enxergava uma pessoa racista. E por que no estádio eu canto isso e não me constranjo? Isso começa a me incomodar. O canto com a palavra macaco sai da torcida do Grêmio, pelo menos dentro do estádio, ali em 2013, 14, quando a gente tem a história do caso Aranha, né? Que ficou muito famosa no Brasil inteiro, o Grêmio, enfim, eliminado numa competição. E, enfim, eu não sendo heterossexual, problematizo cantos homofóbicos. Comecei na minha prática assim, qual é o problema? Por que o mandar tomar no cu em um canto é uma coisa agressiva? Isso é homofobia, sabe? Então foi assim, foi muito olhando para mim e constrangendo, talvez, com o que eu e meus amigos torcedores fazíamos, dizendo, opa, isso é desconfortável, sabe? E daí eu começo a prestar atenção não só nos meus cantos, claro, eu parto do princípio que é muito fácil a gente brigar com quem a gente ama, né? Porque isso é muito fácil falar mal de quem a gente ama, é fácil eu criticar o Grêmio. E eu começo a prestar atenção em outros cantos de outras torcidas e dizer, gente, o problema não é só com a torcida do Grêmio, todo mundo tem cantos horrorosos,
cantos muito violentos. Como eu disse, eu morei um período na Argentina, eu frequentava estádios lá. E os cantos na Argentina são muito violentos e tem muito essa questão de uma masculinidade agressiva, né? Uma questão do se impor quase que sexualmente. Então, aqui, se eu vou encontrar o tipo, como uma música do Inter que fala assim, ó, eu vou matar um puto tricolor, puto aqui para nós no Rio Grande do Sul é gay, né? Lá eles têm milhões de cantos que falam em matar, eu vou estuprar, eu vou fazer sangrar. Então, assim, era toda uma violência que eu parava e pensava, na verdade, eu sou tão feliz sendo gremista e tão orgulhosa da Coliguei, mas esses cantos que eu estou repetindo aqui, eles ferem a minha existência, talvez não a minha existência, porque geralmente os cantos são, né, sobre homens, para outras masculinidades que não aquela masculinidade celebrada no futebol, mas sim ofendem pessoas como eu, pessoas que não se enxergam dentro de um espectro da heterossexualidade. Então foi assim, busquei os cantos por isso, porque era uma expressão óbvia, e também busquei os cantos porque eu sou comunicadora, né? Eu sou jornalista, eu sou publicitária, eu sou mestra em comunicação, e eu queria buscar uma forma de estudar a comunicação e o futebol fugindo daquela coisa assim, a cobertura jornalística de não sei o quê, a preparação da cidade para os grandes eventos, que são trabalhos mais comuns dentro da pesquisa que junta futebol e comunicação. Eu disse, não, gente, eu quero que o futebol, mais do que o meu cenário, o futebol seja o meu objeto de pesquisa de fato. Então, os cantos apareceram como uma materialidade que tem um discurso, né, que eu consigo analisar, eu consigo sentar, eu consigo ouvir, consigo listar, consigo identificar os imaginários que se projetam dentro desses cantos, consigo fazer a minha problematização pessoal, né, olhar no espelho e dizer por que eu cantei isso, se eu também sou aquilo que eu estou condenando. Então, assim, eu acho que os cantos trazem essa riqueza, né, uma riqueza de vocabulário, uma riqueza de versões. Uma coisa que eu tenho observado, mais ainda, depois que eu voltei desse meu período no Rio de Janeiro, os cantos contam muito sobre o nosso contexto cultural, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma identificação muito grande com uma estética de torcida barra, né? Então a gente tem uma murga como instrumento, a gente tem prato, a gente tem bumbo, e de repente no Rio de Janeiro eu vi que a influência era muito mais do funk, era muito mais do samba. Então acho que assim, ó, o canto, ele ao mesmo tempo que ele celebra, que todo mundo canta, que todo mundo está junto, ele também exclui, né? Ele é rico. Ele fala de tantos Brasis que gostam, que amam futebol, e ao mesmo tempo fala de tantas torcidas que querem ser uma coisa só, mas tem uma repulsa tão violenta àquele que não torce pelas mesmas cores. E é claro, a rivalidade é parte do futebol, né? A oposição, e aqui em Porto Alegre, que a gente tem a dupla Grenal, mais ainda, é um ou outro. Ninguém pergunta tu gosta de futebol, pergunta tu é Grêmio ou Inter. Né? Mas assim, até que ponto, isso é uma coisa que hoje no quarto ano de doutorado eu tenho me perguntado muito, até que ponto esses cantos eles são folclore ou eles já estão chegando num lugar de uma agressividade talvez desmedida, não saberia dizer. Mas é isso, os cantos, eles surgem para mim por eu ser comunicadora, por eu estranhar a minha própria prática, né, e querer ampliar esse estranhamento, e por acreditar que eles contam histórias, trazem memórias, cantos que celebram, por exemplo, atletas, momentos de clube, que nos ajudam a costurar uma noção do torcedor brasileiro, né? Então, brasileiro, ou gremista, ou colorado, ou o que for, ou o recorte que eu quiser fazer. Então, eu acho que é isso. O canto me traz uma materialidade e uma riqueza que permite uma observação que uma pesquisa de doutorado, né, exige, às vezes, um fôlego maior. Você falou sobre essa rivalidade entre o Grêmio e o Inter e sobre esses momentos que beiram a violência, mesmo no que está sendo cantado ou que está sendo representado. E as barras, assim como as torcidas organizadas, têm um histórico de representação bem ruim pela mídia. E não é difícil encontrar associações constantes entre a organização de torcedores e a violência dentro e fora dos estádios. E por mais que ao longo da história as torcidas e barras tenham por muitas vezes protagonizado episódios lamentáveis, a ótica da mídia não pode ser levada como a realidade do funcionamento dessas organizações. Então, assim, até que ponto a dinâmica hegemônica da masculinidade no ambiente estimula o comportamento violento?
Será que o costume de expressar diversos tipos de violência através dos cantos de torcida pode ser considerado um dos responsáveis por influenciar o comportamento negativo no ambiente esportivo? Então, eu acho que tem várias coisas aí, né, que a gente tem que analisar com muita calma. Claro que o futebol ele está permeado por essa violência, né, por isso que a gente falou, essa masculinidade celebrada no futebol é uma masculinidade violenta que se opõe ao seu rival, beleza. Sim, as torcidas organizadas são representadas pela imprensa sempre por uma perspectiva muito negativa. O que é até irônico, porque essa estética barra que surge no Brasil, né? A primeira barra do Brasil é a geral do Grêmio, ela surge ali no começo dos anos 2000, e a gente nota que essa estética está se disseminando pelo país inteiro, né? Ela é uma estética que fica muito bonita na televisão, as barras coloridas ficam bonitas, a sonoridade, a ideia de cantar sem parar fica bonito. Então, essa mesma mídia, essa mesma imprensa que condena a torcida organizada ou a barra, tanto é que barra brava é uma expressão usada na imprensa argentina para condenar as barras, essa mesma mídia utiliza dessa estética para vender o espetáculo do futebol, né? O que é uma grande ironia, é aquilo, o torcedor, mesma coisa acontece com as organizadas, o torcedor organizado só briga e vai sair lá aqui brigar, não sei o que desse organizado, mas aí quando é para botar uma imagem de espetáculo no estádio, para onde é que a câmera vira? Para onde estão os bandeirões, né? Então, assim, o canto de torcida não bate ninguém, tá? Eu tenho vários amigos colorados e, como eu disse, eu não sou heterossexual e nenhum deles tem vontade de me matar por eu ser uma lésbica tricolor, por exemplo, como diria o canto, né? E esses meus amigos colorados, sem dúvida, têm amigos gays, gremistas e não querem matar. Então, o canto sozinho é isso, a gente está no plano do simbólico, né? Da eliminação simbólica daquele rival. Existe, torcida organizada não é a minha área de pesquisa, mas a gente sabe, estudando futebol, que existem regras dentro de uma organizada e existe essa ideia da briga, da pista. O torcer também é extravasar, né? Se a gente pensar que a maioria das organizadas no Brasil surge ali anos 70, 80, um período que ainda está muito influenciado pela opressão da ditadura, é lógico que esses jovens de torcida precisavam de uma válvula de escape e às vezes a violência é essa válvula. Só que assim, é código, gente. Uma briga de torcida é uma coisa organizada, né, com certos códigos de honra, inclusive, muito diferente de cenas dantescas que a gente tem visto recentemente, que inclui, inclusive, aquele caso, né, no Recife, que foi, assim, tenebroso em todos os aspectos. Então, assim, acho que a gente tem que diferenciar e acho que a mídia deveria, não só a imprensa esportiva, né, mas de repente a imprensa policial, fazer um esforço de estudar um pouco o futebol para além do resultado, porque a imprensa esportiva é isso, ganhou, perdeu, fulano é técnico, fulano não é mais técnico. Tentar entender esse futebol de um ponto de vista mais sociológico ou mais antropológico, né? Por que essas torcidas brigam e o que é a briga da torcida e o que é a briga de indivíduos vestindo uma camiseta de clube? Tem uma diferença muito grande aí, né? Claro que torcidas têm uma questão de poder também, tem uma hierarquização, e às vezes existem brigas, inclusive internas, né, que acabam extrapolando esse universo do futebol e acabam sendo noticiadas pela imprensa. Sim, mas partir de um princípio de que toda torcida organizada é violenta é de um reducionismo muito burro. Como vocês trouxeram, né, torcidas organizadas, assim como as barras, são sobre pertencimento, são sobre ações sociais, muitas vezes, e a gente viu isso durante a pandemia, que as torcidas organizadas se organizavam para, às vezes, fazer comida. A gente viu isso em maio de 2024, aqui no Rio Grande do Sul, que o estado sofreu uma enchente, né, terrível, que os clubes não tinham seus estádios para jogar, e as torcidas se organizavam para juntar mantimentos, para fazer abrigos, para colaborar. Então, assim, o pertencimento não é só essa violência que a mídia retrata. Eu acho que, às vezes, esses cantos, por trazerem uma certa violência, eles podem sim acabar sendo usados para ilustrar. Olha como essa gente é violenta. Eles falam em matar o seu rival. Mas é isso, quem frequenta estádio sabe que
o canto é simbólico e que a maioria desses atos violentos que a gente vê acontecem sim fora dos estádios. Eu não me lembro assim de um grande caso de uma briga, uma confusão generalizada que aconteceu nas arquibancadas, que é onde estão os cantos em sua maioria, né? Então, assim, o canto acaba servindo para esse propósito incorreto, midiático, porque é mais fácil, né? E daí eu volto na questão, é mais fácil para o jornalista ser reducionista, e aqui eu vou defender meus colegas, não é que o jornalista seja mal intencionado ao vender a torcida organizada como violenta, é que às vezes ele não tem tempo de uma apuração adequada. Às vezes o editor não está interessado em ouvir os dois lados. Ele quer o retrato do cara sangrando com a camiseta do clube A ou B e dizer foi o clube C que bateu nele. Olha que horror que é o futebol. Mas assim, briga vai acontecer em qualquer lugar que tenha muita gente, sim. Talvez com proporções diferentes, mas assim, show de rock tem briga, show de diva pop deve ter briga, sabe? A briga está em qualquer lugar, é do ser humano se incomodar, ainda mais um ambiente de tensão. E a torcida organizada acaba sendo, as torcidas organizadas acabam, ou as barras, se a gente fala no Rio Grande do Sul, acabam sendo um pouco que o bode expiatório, né, para fazer esse discurso raso de que o futebol é violento. Pode ser violento? Pode. Acho que já foi? Acho que já foi. Acho que a gente tem outras formas de violência no futebol para discutir para além das brigas de torcida, né? Por exemplo, discutir o quão violento é o racismo no futebol, né? E como, sim, de certa forma, é violento, que não seja feito nada a respeito de uma forma palpável, né? Porque, assim, uma multa de R$ 5.000 não é nada para o grande clube brasileiro. Então, assim, existem diversas violências, algumas atuam muito no campo do simbólico, como a questão dessas violências expressas nos cantos, mas, de novo, achar que as organizadas, o torcedor, se resume a um ser violento e cego pela paixão pelo seu clube, a gente que frequenta clube sabe que não é verdade. Esse tipo de visão acaba por afastar, sim, as outras expressões de masculinidades, né? Eu, que sou uma mulher e comecei a frequentar estádio sozinha, é, eu me lembro a primeira vez que eu entrevistei uma torcida organizada feita só por mulheres, a Força Feminina Colorada, e uma das fundadoras disse assim: a gente criou essa torcida porque muitas torcedoras não vinham no estádio porque tinham medo. E isso é muito doloroso ouvir, sabe? Como assim alguém tem medo de expressar o seu amor? Por que que se criou essa ideia de que o estádio é um lugar perigoso? Sim, porque acontecem as brigas, sim, porque os cantos reforçam essa ideia, mas não é só isso, sabe? É muito mais. Então, assim, a mídia, de certa forma, não colabora com essa função de mostrar que torcer, antes de ser violência, torcer é pertencimento, torcer é vida em comunidade, torcer é aprender a observar, ainda que não queira seguir alguns códigos, né? Porque quem canta sabe quando canta, qual canta, por que canta. Eu não posso entrar no estádio e sair cantando o que eu quiser. Tem um roteiro de cantos e eu que frequento sei, sigo esse roteiro. Então, assim, eu acho que o problematizar sempre é muito válido, né? Como eu disse, eu vou estudar canto porque eu problematizo a minha prática. Tenho que problematizar essas torcidas que seguem brigando. Tenho que problematizar essa violência simbólica que segue reiterada nos cantos. Mas até quando? Sabe, por que será que é sempre a primeira foto, quando a gente pensa torcida, vai ser do machão briguento? Eu lembro que tem uma foto, eu não sei de quem é a foto, eu não sei de qual é o ano da foto, mas ela é muito linda, do antigo Maracanã, lotadíssimo. E tem uma mãe amamentando uma criança nas arquibancadas. Talvez fosse até a geral, acho que chamavam de geral ali, o setor popular. Isso é tão bonito, gente. Para mim, isso fala muito mais de futebol do que dois machões brigando. Para mim, isso fala de um amor que sim é passado pela família. Na foto, ele está sendo passado por uma mulher ainda, que eu acho mais lindo ainda. Então, assim, outros futebols sempre foram possíveis, sabe? Nessa foto que é do antigo Maracanã, já existia isso. Por que que a imprensa segue batendo na tecla da briga de torcida? E só um parênteses, assim, hoje saiu uma notícia, ontem teve o jogo do esporte do Internacional, né, no Recife, e saiu uma notícia que a polícia apreendeu não sei quantos torcedores organizados, e eles tinham um soco inglês e não sei quantas gramas de maconha. Nossa, deve ter acabado a violência no Recife hoje,
com, né, esses 100 caras que estavam indo para o jogo, não tem nenhuma prova que era uma organizada, nem sequer uniforme eles estavam, e essas gramas de maconha, esse um soco inglês, ai, 2 rojões, realmente teriam feito, assim, um estrago tenebroso, como se, né, não tivesse coisa mais importante. Acho sim que, né, a segurança sempre é importante e necessária. Acho que sim, tem gente mal intencionada que entra assim no estádio com a intenção de brigar, mas o futebol e o torcer é muito mais do que isso. Você falou na sua resposta justamente sobre as torcidas organizadas e esse sentimento de pertencimento que elas dão, né? E é curioso a gente pensar que os cantos são os poucos momentos que essa performance de masculinidade permite que os homens representem o seu amor pelo time ou por um ídolo. Então, para você, isso seria um bom indicativo de que a adaptação dessas dinâmicas de masculinidade é facilitada por um ambiente em que se sentem pertencentes, eles se sentem mais à vontade de expressar os seus sentimentos por eles estarem ali num ambiente em que eles pensam, tipo, eu estou aqui, eu pertenço a essa torcida, eu pertenço a esse lugar? Assim, eu acho que é o Arley Damo que tem uma colocação, não vou lembrar qual é o artigo nem qual é o livro. Ele fala da heterossociabilidade dos homens no estádio, né? O futebol como ambiente, o estádio como ambiente propício para essa heterossociabilidade. Assim, sim, nos cantos a gente vai ter homens falando de um amor desmedido, falando em nunca abandonar, né? Falando em morrer pelas cores, cantando coisas que às vezes esses torcedores nem viveram, né? Tipo, para falar de um canto nosso aqui, tipo, lembro o Renato, o Homem Gol, ou um canto que eu ouvi da torcida do Vasco, né? Como é que é? Do Expresso da Vitória, ou seja, falam de amor. Homens, machões falando de amor. Porém, é amor pelo seu semelhante. É amor por esse atleta igualmente masculino e masculinizado. É amor por essa instituição, clube. É reverência aos seus heróis do passado, né? O Renato, o Expresso da Vitória, ou enfim, cada clube deve ter a sua referência nos seus cantos. Então, assim, eu de verdade, eu nunca pesquisei isso a fundo, mas eu acho que esses homens que estão lá cantando esse amor, eles nem se dão conta do quão piegas às vezes são essas letras, né? Para eles é só isso. Eu amo o meu time acima de tudo, e eu vou cantar esse amor sem nenhum constrangimento. Porém, por mais que um homem vá abraçar um homem estranho, às vezes numa comemoração do gol, é isso. Eles se enxergam como dois homens aceitos entre si. E isso é muito diferente de uma expressão de afeto por uma outra masculinidade. Ou seja, se esse torcedor, homem hétero, enxerga um torcedor que ele identifica como não hétero ou não sendo dessa masculinidade hegemônica que ele cultua e que ele aceita, ele não vai abraçar esse outro torcedor. Eu lembro que eu tive um professor que me ajudou a escrever um artigo que eu tenho sobre os cantos, sobre masculinidade nos cantos da torcida gremista. Ele fez uma observação que eu achei muito boa, que ele disse assim: ok, isso é aceito na arquibancada, mas será que essa expressão de afeto seria aceita no vestiário? Não, de jeito nenhum. Então, é só a gente pensar quantos atletas a gente tem na primeira divisão que saíram, atletas homens, né? Que saíram do armário ainda em atividade no Brasil. Eu não me lembro de nenhum. E mais, a gente tem tantos registros de atletas que tiveram sim suas carreiras prejudicadas por talvez não performarem a masculinidade aceita. Por exemplo, o Richarlison, por exemplo, o Emerson Ferretti, que hoje é presidente do Bahia. E o Emerson, de fato, é gay. E ele disse numa entrevista, eu acho que foi para o podcast aquele da Globo, nos armários do vestiário, e ele disse que sim, a carreira dele foi encurtada pelo fato dele ser gay e não poder se assumir no ambiente do futebol, né? Então, assim, é isso. São homens que amam outros homens que se pareçam com eles. E quando eu falo homens que amam outros homens, eu não estou falando de homens que se relacionam sexualmente, principalmente com outros homens. Imagina, Deus me livre. Então, assim, é o afeto que está ali, mas mesmo nessa expressão de afeto, é o afeto para quem? É o afeto para o seu semelhante, é o afeto para aquele que eu olho no espelho e me enxergo. O outro, o que não é como eu, o gay, o rival, eu não tenho nenhuma relação de afeto.
Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente dizer que esses cantos, embora falem de amor, sem sombra de dúvida, dizer que esses cantos estariam permitindo, de repente, uma expressão de sensibilidade maior. Não é o que ocorre, sabe? É isso, eu gosto, eu abraço, eu amo, eu beijo, o que for que nem eu. E aqui dentro do estádio. Porque às vezes esse homem que eu abracei, dependendo da insegurança lá do macho alfa, eu imagino abraçar um outro homem ali no bar na frente do estádio, de jeito nenhum. Então, enfim, tem todas essas nuances, né, que a gente tem que ver, que, sem dúvida, o afeto existe no canto, sem sombra de dúvida, e todo mundo canta sobre esse pertencer, mas o pertencer é permitido para alguns e não é permitido para outros, né? Isso é uma coisa que eu tento problematizar sempre na minha pesquisa. O futebol é pertencimento e é afeto, mas é pertencimento e afeto apenas a alguns, não a todos, infelizmente. Agora faremos uma pequena pausa para o primeiro quadro do nosso programa, o Let Me Tell You. No Let Me Tell You, sempre trazemos informações e curiosidades sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa Deixa eu te contar em português. Então, deixa eu te contar sobre os cantos das torcidas e as referências artísticas de cada uma delas no Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Os amantes do tricolor gaúcho têm na geral do Grêmio um de seus cânticos mais emblemáticos, uma releitura da música Whisky a Go Go, da banda Roupa Nova. Entre os versos mais marcantes, os torcedores falam da avalanche, que acontece na hora dos gols, da bebedeira durante o jogo e do maior título do clube, a Copa Intercontinental de 1983. Já no lado vermelho de Porto Alegre, a torcida do Internacional ecoa a canção da camisa vermelha nas arquibancadas do Beira-Rio. A letra e o ritmo são inspirados pela música Pelados em Santos, dos Mamonas Assassinas. O pertencimento ao clube e a exaltação do estádio onde o Colorado manda suas partidas são os pontos altos do campeão de tudo. Saindo do sul e indo para o sudeste, mesmo que o samba e o carnaval sejam característicos do Rio de Janeiro, as torcidas cariocas apresentam um repertório eclético. A torcida do Botafogo, por exemplo, busca sua referência musical do Nordeste, com a música Só Quero um Xodó de Dominguinhos, se transformando no canto de que os jogadores vão e vêm. Os alvinegros declaram fidelidade eterna ao glorioso, indo de contramão às passagens temporárias e efêmeras dos jogadores e dirigentes. O tema da vitória, composto por Eduardo Souto Melo e eternizado pelas vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1, só poderia ser gritado a plenos pulmões pelos torcedores do clube mais vitorioso do estado, o Flamengo. A raça, o amor e a paixão eternos pelo mais querido embalam a música Eu Sempre Te Amarei, cantada no Maracanã. Do vermelho e preto, vamos ao sentimento verde, branco e grenados tricolores de coração. Os apaixonados pelo time de guerreiros buscam na música Anunciação de Alceu Valença declarar o seu amor ao clube tantas vezes campeão. Meu tricolor, amo você é uma das canções mais belas da torcida tricolor, num show de bandeiras no Maraca. E para fechar, quem canta de coração são os vascaínos. Clube com história vanguardista na luta contra o racismo no futebol, tem sua história destacada nos camisas negras. Os negros e operários são honrados nos versos cantados pelos Cruz Maltinos em São Januário, um compromisso com a memória e o legado do gigante da colina. Bom, agora é a hora do quadro Leme Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Soraya, qual a sua indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Então, eu acho que quando a gente quer pensar gênero, tem um livro que, para mim, foi o grande livro, né? Que é um clássico para quem estuda gênero, que é O Problema de Gênero, da Butler, sem sombra de dúvida. Eu gosto muito de um artigo da Joan Scott, que é o gênero, uma categoria útil de análise histórica. Ele é um artigo, não é muito comprido, não é tão difícil, mas é bom assim para a gente pensar como o gênero permeia e permite, né, estudos a partir de si mesmo. Livro, tem dois que eu amo de paixão e eu tenho que recomendar. Um deles é Uma História de Torcer do Presente, que é do Gustavo Bandeira. Para mim, o Gustavo é o grande pesquisador de masculinidades e futebol que a gente tem. E eu não estou dizendo isso porque ele é meu amigo, porque ele é gremista, é porque ele é muito bom mesmo, né? Esse livro é a tese do Gustavo, né, transformada,
e ele mobiliza muito essa ideia de o estádio como um espaço de ensinar, né, um espaço de pedagogia. Ele fala muito dessa associação de violência e masculinidade e como esses sujeitos no estádio aprendem a se comportar ou não dentro desses padrões aceitos. O outro livro que eu indico é o Plumas, Arquibancadas e Paetês, é da Luísa Aguiar dos Anjos. A Luísa é mineira, ela fez o doutorado dela na educação na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escreveu uma tese que, para mim, é o grande trabalho que a gente tem sobre a Coliguei, né? A Coliguei, a torcida gay do Grêmio, única torcida gay que existiu de fato, e ela faz um trabalho muito cuidadoso e primoroso. Ela tem recortes de jornal, ela tem entrevista com os membros da Coliguei, e, assim, o livro é lindo, sabe? Eu morro de orgulho da Coliguei, e eu acho muito bonito que uma pessoa que não é gaúcha nem gremista tenha escrito um trabalho tão sensível, né? Enfim, eu acho esse livro maravilhoso. É a tese da Luísa. Não vou dizer aqui que a tese é muito semelhante ao livro Está de Graça na Internet, enfim. E tem dois documentários, um eu já vi há mais tempo e o outro eu vi recentemente, que talvez não sejam sobre a discussão de gênero e masculinidade, mas são legais para pensar o torcer e as diferentes camadas do torcer e os diferentes afetos que nos levam ao torcer, né? Um deles é o Torcedores, Vida, Paixão e Morte do País do Futebol. Eu acho que ele tem uns 4, 5 anos, está disponível no YouTube, do Edson Gastaldo, e é muito legal porque tem vários assim, torcedores de vários homens e mulheres de várias idades, de vários clubes, e contando as suas histórias, e é muito legal de ver, porque a gente vê como o torcer ele tem um significado especial e afetivo de formas tão diferentes, mas sempre permeada por esses afetos. Né? Aqui, esse é bem a visão romântica do torcer que inclui. E tem o Geraldinos, que eu não sei de que ano é, também está no YouTube, que é sobre a reforma do Maracanã. E esse eu gostei muito, porque ele tem muito essa crítica, né, do como esse espaço, esse templo do futebol, de repente ele é totalmente desapropriado dessas pessoas, dessa geral, que fazia o Maracanã ser tão tempo para se tornar um grande estádio que, assim, eu observei, ninguém me disse, um grande estádio que pouco canta, um grande estádio que o custo de acesso é bastante elevado. Então, assim, o Geraldinos eu achei muito legal para a gente pensar, daí já pensando nessa exclusão, quem pode cantar? Quem canta é quem pode acessar o estádio, né? E quando, claro, a gente falou aqui de masculinidades, mas também tem um recorte social, né? Quem está permitido lá dentro é esse sujeito que pode pagar o ingresso. Então, assim, são as minhas recomendações para pensar gênero, para pensar futebol, para pensar pertencimento, para pensar afeto, para pensar exclusão, né? Para criticar também esse futebol que a gente celebra tanto e é tão bom, mas às vezes é tão ruim, né? E tão triste. Então, são minhas indicações, assim, que eu lembrei quando eu fui provocada por vocês. Então, Tá? Soraya, voltando ao que falamos no início do episódio, um de seus trabalhos anteriores trata das torcidas LGBTQIAP+, no futebol brasileiro. E como você acredita que essa busca por maior representatividade, não só LGBT, mas também feminina e de inclusão PCD, pode mudar as arquibancadas nos estádios de futebol? Assim, tá mudando, né? Isso é fato. Muita gente critica, a arenização. Gente, é claro que eu sou contra um estádio que limita economicamente o acesso de muita gente. Porém, as arenas, é ridículo o que eu vou dizer, tá? As arenas têm banheiro e fraldário. Então, né, é uma forma de acessibilidade. Eu acho que nos grandes estádios de concreto de antigamente, a gente não poderia pensar em ter um espaço, por exemplo, para torcedores autistas, como hoje existe em vários estádios no Brasil, várias arenas no Brasil. Então, assim, eu acho que a transformação, né, e a inclusão, ela vem meio que à força, meio que por motivos econômicos também, né? Quando a gente para e pensa assim, por que que o clube lança uma camiseta contra o racismo? Sim, talvez o clube esteja preocupado com o racismo, ou talvez o clube só queira vender, né? Diversidade é uma commodity, a gente não pode esquecer disso, né? Hoje os torcedores, uma certa parcela desses torcedores exige um posicionamento mais a favor da inclusão da diversidade, inclusive de seus clubes, né? Por quê? Porque o perfil do torcedor vem mudando. Hoje a gente nota essa questão que eu acho muito engraçado que aí no Rio de Janeiro
a ideia das barras no Rio de Janeiro é uma torcida que não canta certas coisas, né? Que é mais inclusiva. Vai dizer esse pessoal da geral do Grêmio, eles iam achar o fim, assim. Mas por que que isso acontece, né? Por que que estão surgindo essas torcidas que, de repente, condenam alguns cantos? Porque é isso, porque o perfil mudou, né? Mas eu acho que a grande mudança no futebol, por mais que seja louvável e necessária, e eu celebro e saúdo a mudança no perfil dos torcedores, a grande mudança vai se dar quando a pessoa que tem a caneta mudar, né? E aí hoje a gente para e pensa, quem é que tem a caneta no futebol? Ainda são homens brancos com um poder aquisitivo considerável. Não raro são as mesmas famílias que vêm mandando nos clubes há muitas gerações, né? Quando não há ainda o que eu acho pior ainda, que é a SAF, que é o clube virar um produto. E assim, pior porque é isso, sabe? Eu acho que existem modelos de SAF que eu super concordo, acho bacana. Mas assim, jogar na cara assim, ó, o clube virou uma empresa. Então, assim, enquanto essas diversidades de raça, de gênero, de condição social, de acessibilidade não estiverem nas instâncias de tomada de decisão, o futebol não vai mudar, infelizmente. Ou vai mudar de forma lenta, como vem acontecendo, né? Mas é isso. Enquanto a gente ainda tiver que brigar para uma CBF se posicionar de fato, ou mais que a CBF, uma Conmebol se posicionar contra o racismo, pouca coisa vai ser feita, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que é só lá o torcedor e cada vez mais torcedores exigindo e levantando suas bandeiras, só que esses torcedores cada vez menos podem sequer votar para eleger o seu conselho deliberativo ou presidente. Então, assim, acho, né, que a mudança acontece, vai acontecer cada vez mais. Só que é isso, volta a Coliguei. Por que que a Coliguei deu certo? Porque no período que ela existiu, ali de 77 a 80, 83, o Grêmio ganhou. Se o resultado em campo não vem, não vai ter campanha de marketing que convença um torcedor a ser inclusivo, né? Por que que a Coliguei deu certo, principalmente? Porque era aceita pelo conselho e pelo presidente do clube. Era aceita pela pessoa que tinha a caneta na mão, né? Então, assim, é isso. Enquanto para as pessoas que tomam as decisões for suficiente fazer um card de arco-íris e não houver um letramento sério sobre gênero nos clubes, a gente vai enxugar gelo. Enquanto for suficiente lançar uma camiseta e botar no telão que racismo é crime, mas outros clubes não forem expulsos de competições ou tiverem que pagar quantias significativas e onerosas, a gente não vai ter um combate sério ao racismo no futebol. Enquanto nós tivermos, sim, espaços adequados para autistas, mas esses espaços custarem muito mais, ainda é muito pouco, enquanto os estádios não tiverem sequer elevador, e daí eu volto, né? Pô, os estádios hoje têm fraudário, bacana. O que é isso? Enquanto os estádios não têm fraudário, como é que a gente discute a inserção da mulher no futebol? Né? A mulher que como torcedora, não como atleta. Ou falando até como atleta, enquanto as nossas atletas não forem profissionais e tiverem medo, por exemplo, de engravidar, e futebol é esse que a gente está falando. Então, assim, espero ver cada vez mais manifestações torcedoras, coletivos de torcedores, como a gente teve por muito tempo, as torcidas antifascistas, parece que agora deu uma acalmada. Acho muito bom, muito legal, tem mesmo que acontecer. Mas eu não sei como a gente tem que bater na porta, mostrar que esses torcedores querem mais, eles querem dar as cartas, eles querem assinar os contratos, eles querem decidir, não quem joga, porque decidir quem joga é uma questão técnica mesmo, né? Mas decidir o posicionamento do clube, mais do que um posicionamento de campanha, é um posicionamento de valores do clube. Isso eu acho que vai demorar muito, muito, muito. A gente tem, talvez, e eu sem nenhum constrangimento vou falar como gremista, a gente tem no internacional um movimento de arquibancada que chega na vice-presidência, que é o
o Clube de Todos, o Clube de Todos não, desculpa, nossa, que horror, o Clube do Povo, o Clube de Todos é do Grêmio, imagina. O Clube do Povo, né, que chegou e que eu acho assim, ó, fantástico. Tomara que um dia a gente tenha coisas semelhantes em todos os clubes do país. Isso, um movimento torcedor que consegue chegar nessa instância de vice-presidência e dar as cartas. A gente tem um esforço institucional perceptível do Vasco também, uma questão da eleição, mas assim, é isso, eu falei assim, vieram na memória dois exemplos num universo de pelo menos 40 clubes, se a gente for pensar Série A e B, sabe? É muito pouco, muito pouco. Quantas presidentas a gente tem na Série A? A gente tem a Leila, eu acho a Leila o máximo, tá? Por isso, por ser uma mulher, mas ela não é exatamente um grande bastião do feminismo. Acho ela super importante, é aquilo. Se é o que a gente tem como mulher no poder, vamos celebrar. Mas falta muito, sabe? Quantos presidentes negros a gente tem na Série A? Não sei. Quantos técnicos negros a gente tem na Série A? O Roger, será que tem outro? Não sei. Então, assim, falta muito, falta ter essa diversidade na tomada de decisão como conselho e nos cargos de gerência dos clubes também, né? Só a torcida empurrando sempre vai ser importante, né? Vai ser necessário, vai ser urgente, mas não é o suficiente. Então é fim de papo no Passes em Passes. Agradecemos a sua audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe os textos do nosso blog, leme.erj.br. Soraya, muito obrigada pela sua participação e contribuição. Foi maravilhosa a entrevista. A pesquisa também, eu confesso que eu admiro muito, sabe? Torcidas é um tema que me agrada muito. E é um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, olhar assim os cantos. Enfim, muito obrigada. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte com coordenação geral de Ronaldo Elau e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve produção de Leda Maria da Costa, roteiro de Breno França e João Vasques e edição de João Vasques. Vem muita coisa boa por aí, então segue a gente em todas as redes sociais. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.